Fala galera, começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e olha só, ontem rolou o Super Bowl e como de costume no seu intervalo, saiu o teaser de alguns filmes e alguns trailers também, mas o que é interessante, rolou um teaser de 30 segundos de Vingadores Ultimato com algumas cenas inéditas. Aqui a gente vai fazer uma análise e conferir frame por frame, cena a cena, do que teve de mais interessante nesse teaser, então chega aí! Então galera, como eu disse, ontem rolou o Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. E como já é de costume, de uns anos pra cá, sempre são liberados alguns teasers comerciais, trailers de produções e filmes que estão para chegar no cinema e nas galerias e plataformas de streaming. Mas vamos pro que interessa. Num desses intervalos, ontem foi liberado um teaser de 30 segundos, só 30 segundos, super rápido, simples e direto, de Vingadores Ultimato, Avengers Endgame. E a gente pode conferir algumas cenas inéditas desse filme que tá para chegar aí nos cinemas já em abril. Hoje eu vou fazer aqui uma análise parando cena por cena desse teaser, que é super rápido. Se a gente não parar frame a frame para dar uma olhada e conferir cada detalhezinho, a gente acaba perdendo coisas que podem ser importantes. Então vamos fazer isso com calma para a gente analisar esses 30 segundos que foram liberados. Logo de cara a gente já vê na primeira cena alguns flashes com personagens passando ali rapidamente, e se a gente for parando para ver o que apareceu naquele comecinho ali, são personagens que teoricamente, entre aspas, morreram em Guerra Infinita. Detalhe pro Rocket, que tá ali também, ele não morreu, mas ele aparece junto com os Guardiões, esse é o único asterisco que a gente tem ali. E também um outro detalhe é que o Loki não apareceu junto com esse pessoal, nesses flashes a gente não vê a presença do Loki. Logo em seguida já corta pro logo ali da Marvel Studios virando poeira, assim como no Guerra Infinita, lá depois do estalo. E o que acontece? Depois que o logo passa, a gente já vê ali o skyline de Nova York. E nessas cenas de Nova York a gente pode perceber que a cidade está meio que abandonada, tem um tom bem mais dark e melancólico, muito em função do que a gente viu no final de Guerra Infinita. Passando desse skyline, a gente vê a Estátua da Liberdade e vê um pouquinho mais da cidade como se estivesse realmente inabitado, praticamente uma cidade fantasma, e aí corta para um estádio de beisebol, onde a gente vê um pouco mais de detalhes de como é que tá a cidade. Então ele passa nesses 3 frames por mostrar um pouco mais de Nova York após o apocalipse que rolou em Guerra Infinita. Então a gente vê que a cidade está bem abandonada, tem um tom bem mais dramático que a gente já percebe ali no começo desse teaser, e eu parei nessa cena ali do estádio para ver se conseguia encontrar algum tipo de easter egg, alguma coisa assim a mais, mas eu não consegui ver nenhum detalhe tão específico ali. Eu acho que pode ter sido retirado, ou então é apenas uma cena comum e simples ali de que a gente está para preencher esse teaser. Daí a gente vê o que parece ser um grupo de ajuda, como se fosse uma A, sei lá, algo do tipo, e a gente vê um destaque ali para a frase que diz "Where do we go now that they are gone?", que é mais ou menos uma tradução livre, para onde a gente vai agora que eles se foram. Meio que fazendo referenciazinha ao que aconteceu no final de Guerra Infinita. A gente vê muito link ali com o que aconteceu em Guerra Infinita, porque esse filme é praticamente uma continuação direta daquele filme. A gente não sabe se vai ter um salto temporal, ou se o quanto tempo passou do Guerra Infinita para o Ultimato, mas sempre vai ter esses links, seja diretamente ou pouco tempo depois do Guerra Infinita, ou um pouquinho mais de tempo ali, um salto temporal além. Aí um outro detalhe que a gente vê ali, após o destaque dessa frase, é que o Steve Rogers é que tá lá. Eu não sei o que é que ele tá fazendo ali especificamente, se ele tá realmente buscando um apoio, um suporte, alguma coisa assim, ou o que é que ele pode estar fazendo ali nesse grupo de ajuda. Então uma das grandes surpresas desse teaser é que a gente vê logo depois dessa cena do Steve Rogers, o Tony Stark trabalhando com a Nebulosa, construindo sei lá o que, e o meu palpite, o meu chute é para que essa cena, ela é antes daquela cena do primeiro trailer, onde a gente vê o Stark praticamente ali nos fins dos recursos que ele tem na nave, a deriva no espaço, praticamente quase morrendo. Só que depois disso a gente vê uma cena, pula pra uma cena em que alguns dos Vingadores estão fora, no lado de fora do QG, certo? E ali a gente pode prestar atenção que eles estão olhando pra cima, como se tivesse alguma coisa chegando ou alguém. Então pode ser um palpite ali de que seja ou o Stark chegando, ou a Capitã Marvel, alguma coisa está invadindo a Terra. Não sei o que pode estar acontecendo, mas eles estão olhando com destaque pra cima, como se alguma coisa estivesse chegando até eles. Outro detalhe muito importante é que tem um espaço ali entre o Banner e o Rhodes, então sugerindo que teria uma outra pessoa ali, só que foi apagado digitalmente para que nesse trailer não aparecesse
para evitar qualquer tipo de spoiler. Então ele pode ver que essa diferença de espaço entre os dois sugere que tem uma outra pessoa nesse local. E daí a gente vê o Rocket logo em seguida abrindo uma porta ali, sei lá de onde, num local desconhecido, com um traje diferente do que normalmente ele usa, não é o traje que ele usou nos outros filmes e nem tão pouco em Guerra Infinita. Então as perguntas que ficam para esse detalhe são: o que é que ele está fazendo ali? De onde tirou esse traje? O que é esse traje? Onde é esse local? E por que ele está naquele local? Depois a gente vê a cena que eu defini como a mais irrelevante desse teaser, que é só a Viúva Negra, a Natasha, treinando um tiro ao alvo ali no quartel dos Vingadores. Eu não sei exatamente se é o quartel dos Vingadores, mas parece que é, né? Eu acho que é o mais provável que seja ela treinando só um tiro ao alvo ali mesmo, as suas habilidades com as armas. E nessa cena você não vê grandes detalhes, então ela é praticamente irrelevante dentro desse material, praticamente para preencher o teaser. E daí então a gente vê Scott Lang e o James Rhodes se preparando para um tipo de ação, porque os dois estão ali com os seus trajes e estão com uma cara bem séria a partir do momento que os dois fecham ali os capacetes dos seus trajes. E daí vem o Thor olhando pensativo para um local ali, não que seja relevante, mas é o momento que aparece o Thor nesse teaser, e logo depois corta para um plano mais aberto em que a gente vê ele de frente para uma paisagem com o Stormbreaker na mão. Eu não acho que aquilo ali que ele esteja seja uma nave e nem acho que aquele local seja a Terra. Parece muito com aquele planeta onde o Thanos ficou logo após o final de Guerra Infinita, onde ele descansa, meio que é a fazenda dele. Eu não sei se óbvio que isso é o que eu tô chutando, eu só tô dizendo que parece, eu tô sugerindo que pareça com o local onde o Thanos estava no final de Guerra Infinita, mas pode ser que não seja, pode ser muito bem a Terra. Eu acho que não é a Terra, mas também pode não ser o local onde o Thanos está, só digo que parece. Clint Barton, ele volta ali, mas um detalhe que como ele tá com a aljava e as flechas nas costas, você parar para prestar atenção nesse detalhe, você percebe que ele não tá como o Ronin, trazendo esse material de novo, é como se ele tivesse com a identidade do Gavião novamente. Agora, por que isso aconteceu, se é uma realidade alternativa ou não, já que já vai ter viagem no tempo, essas paradas desse filme do Ultimato, por que ele tá novamente ali com o Gavião e o que é que levou a isso? Se no primeiro trailer a gente viu ele como Ronin. E aí, então vem o clímax desse teaser, em onde a gente vê o Capitão empunhando novamente o seu escudo clássico, que ele havia deixado de lado em Guerra Civil. E o detalhe, se você olhar as mãos e as unhas, ele estão bem sujos, o que sugere que estava no momento de batalha, em que ele acosta novamente o escudo ali no braço, e até um pouquinho meio trêmulo a mão dele, então sugere que ele esteja num campo de batalha naquele momento ali, naquela cena específica. E aí corta para aquela cena dos Vingadores andando perfilados, meio que formando a silhueta deles ali no quartel, no QG. Então não tá tão nítido ali quem são cada um deles, lógico. Alguns a gente tem certeza de quem são, mas não dá pra definir exatamente quem são alguns deles. É só coisa de detalhe mesmo, de não ter totalmente certeza. Mas eu colocaria assim: primeiro vem o Capitão, atrás dele o Thor, a Viúva e o Rocket. Depois vem o Scott, aí vem um pouquinho da dúvida se é o Rhodes e depois o Banner. Não dá pra saber exatamente quem são ali, mas eu chutaria esses dois. Outro detalhezinho é para o espaço que tem entre o Scott e o Rhodes, o máquina de combate, que novamente ali sugere que teria outra pessoa naquela fila e que foi apagada digitalmente justamente para não gerar spoilers, assim como aquela cena dos Vingadores saindo lá no QG à noite e olhando para cima. Tem mais um espaço ali que caberia outra pessoa, ou seja, sugere que teria mais alguém, mas eles apagaram para não dar nenhum tipo de spoiler. E por fim, mais um detalhe que não é tão importante assim, mas é legal de comentar, é que na versão norte-americana desse teaser, no finalzinho ali em que eles revelam, no brasileiro eles revelam a data do filme, no americano eles colocam só que é em abril. Só que aí embaixo disso a gente pode ver que o filme não está classificado ainda, não tem classificação indicativa. Eu acho muito difícil esse filme, principalmente porque tá no comando ali da Disney, pegar uma classificação acima de 14 anos, mas é um detalhezinho legal pra gente conferir que o filme ainda não foi classificado não tem a classificação indicativa determinada ainda, tão perto assim da estreia. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like porque isso ajuda demais o canal. Deixa aqui também nos comentários o que você achou desse teaser. Se você viu alguma coisa que eu não vi, me fala aqui também nos comentários. E me diz também o que você tá
esperando desse filme, se você tá realmente ansioso, assim como eu tô. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo, nenhum vídeo novo e mais análises assim como essa. Eu te vejo numa próxima, valeu, falou!